assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo, doce, sublime Espírito Santo, venha nos abençoar, falando conosco aos nossos corações, tocando a nossa alma com a tua palavra. É o nosso pedido agora, em nome de Jesus. Amém. Agora mesmo nós estávamos no culto das 6:30. Eu quero continuar falando o que eu estava falando, mas antes quero recapitular algo. Nós estávamos falando no culto anterior sobre uma grande preocupação. Não sei se você percebeu, mas nós estamos indo para mais de 100 dias no Brasil com esta questão de coronavírus, Covid-19. E o que a gente percebeu no começo, que com poucas informações e informações desencontradas, o medo se instalou no meio do povo, até mesmo da igreja. Informações e notícias às vezes que só leva à morte, ao desânimo, algumas trazendo a realidade muito dura. E as pessoas ficaram assustadas, mas o tempo foi passando, não que o mal seja menor, mas as pessoas estão um pouco mais acostumadas, o ser humano vai se adaptando a tudo, e hoje as pessoas estão nas suas emoções mais tranquilas. Porém, o que eu estava dizendo é que nesse momento em que as pessoas estão um pouco mais tranquilas, é aí que começa a minha preocupação. Hoje eu estou um pouco mais preocupado. Mas a minha preocupação é com outro vírus, é um vírus chamado indolência espiritual, que tem levado as pessoas a se afastarem de Deus. Alguém me disse, semana passada, olha, hoje está legal, tem live para todo lado. Você que vai culto de domingo, a pessoa me disse, só domingo agora, eu participei de uns 6 cultos. Mas os cultos são os mesmos horários, a diferença é de 30 minutos para lá, 30 minutos para cá. Como alguém consegue participar de 6 cultos? Porque as pessoas acreditam, estão tendo uma visão equivocada, acreditando que estão participando de 6 cultos, quando que na verdade elas acabam não participando de nenhum, porque a maioria vai num culto, vai no outro, e ao mesmo tempo conversa com a família, com os amigos no WhatsApp, vê uma notícia, uma foto no Instagram. Isso não é participar de culto, e tem muitas pessoas achando que estão cultuando a Deus. Mesmo sendo online, você precisa sentar, você precisa parar e separar aquele tempo para você cultuar a Deus, porque o culto sou eu quem faço, o culto é você quem faz. O culto, antes de ser coletivo como igreja, ele é individual. Então nós precisamos cultuar a Deus. E nessa correria toda, as pessoas estão perdendo algo fundamental, que é a sua comunhão com Deus, principalmente fortificada por um laço chamado oração. As pessoas estão falando muito de oração, mas pouco se tem orado. A igreja já vinha com dificuldade, vivendo um avivamento que não é bem real assim.
Como eu estava dizendo no culto anterior, as pessoas há um tempo atrás eram um número inferior nas igrejas, mas as pessoas iam porque tinha aquele compromisso com Deus e com o Evangelho. Era chamado de Zé Povinho, mas estava ali, era achincalhado, os vizinhos tiravam sarro, mas ele estava ali. Hoje é moda ser cristão, então as pessoas estão na moda e muitos não têm comunhão com Deus. O diabo, muito esperto e astuto, a Bíblia diz que ele é astuto, ele tem trabalhado como nunca antes com uma verdade no meio da igreja. Não se assuste, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa, pastor, mas o diabo não é o pai da mentira, sim, mas ele é o pai do engano também, e ele usa a verdade se preciso for para enganar. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz para enganar aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus. Quanto mais usar a verdade. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo usou a verdade, inclusive a verdade contida no Evangelho. Ele citou para Jesus o Salmo 91, quando ele disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem. Era mentira? Não era mentira, mas ele usou a verdade para tentar Jesus. E a verdade que o diabo tem usado hoje para afastar as pessoas de Deus é: eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu sou a igreja. Você é a igreja, aonde você estiver. Mas nós não podemos perder o conceito de igreja. Quando nós falamos, você é a igreja, é que você precisa realmente ser a igreja, ser testemunho, testificar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ser exemplo para as outras pessoas, como a carta de Cristo que nós somos, como a luz desse mundo que nós somos. O cristão é a igreja, aonde ele estiver, a igreja é a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada atrás de um monte, nem pode se esconder uma lâmpada, uma lamparina debaixo de um alqueire, de um cesto, mas se coloca no velador, num suporte para que ilumine toda a casa, diz a palavra de Deus. Então não dá para se esconder. Então nós somos igreja e temos que ser, como igreja, levar a luz, como igreja, ser o sal da terra. Mas isso não quer dizer que eu sou igreja, então eu não preciso congregar. Estamos vivendo essa era em que a igreja tem dificuldade de se reunir. Mas essa dificuldade vai até certo ponto. Estamos vivendo um tempo em que algumas cidades estão aí abrindo espaço para que os irmãos possam ir à igreja, e aquelas pessoas que há pouco tempo diziam: olha, quando abrir os cultos, as igrejas estão com dificuldade de reunir poucas pessoas, ou para reunir as pessoas, mas não necessariamente por causa das questões de saúde, porque as igrejas aonde tem sido liberado, têm tomado todos os cuidados e não têm conseguido atingir nem a metade daquilo que elas podem atingir, porque as pessoas já estão acostumando: eu sou igreja, eu fico em casa. Quando tudo isso passar, muitas pessoas vão ficar em casa, e muitas pessoas, infelizmente, vão deixar de ser igreja, porque vai se acostumar. E as pessoas têm deixado principalmente de ser igreja, porque têm deixado de lado algo fundamental chamado oração. A oração é que te liga a Deus, a oração é que te aproxima de Deus. Nós fomos feitos, compostos, como diz a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, ela diz que nós somos formados e temos que apresentar íntegro a Deus naquele dia o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Na verdade, Tessalonicenses começa do mais profundo, diz o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós já falamos logo corpo, porque é o que nós temos a visão principal, mas a carta, o escritor já olha para a parte principal do ser humano, que é o espírito. É aquele que liga você a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em corpo e em verdade? Não. Adorarão a Deus em alma e verdade? Não. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então a oração, ela te leva a essa comunhão com Deus, e nós estamos perdendo a nossa vida de oração. Nós estamos com medo de confessar isso. Poucas pessoas vão falar: a minha vida de oração está morta. Olha, mas quando é que está morta, pastor? Quando você só ora na igreja. Quando você ora achando que está orando, dizendo obrigado pelo almoço. Quando você ora de manhã: obrigado porque eu acordei, obrigado porque eu vou dormir. Opa, orei 3 vezes no dia. Eu sou basicamente um Daniel.
e não tem comunhão, não tem o tempo a sós com Deus, aquele tempo de pegar, entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, falar com Deus, chorar na presença de Deus, é isso que traz intimidade, liga o homem a Deus e aumenta a sua comunhão. É isso que faz com que a intimidade do homem com Deus aumenta, porque a sua intimidade com Deus é você quem determina: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, diz a palavra de Deus. Mas a gente tem pecado na parte da oração, pecado por omissão. Aí eu pergunto para você: como está a sua vida de oração? Será que você está satisfeito com sua vida de oração? Você está satisfeito? Eu, pastor Sidney Luiz, não estou nem um pouco, e agora principalmente assustado, porque está faltando oração. A igreja tem deixado de orar, tem deixado de cultuar a Deus, e acha que está cultuando. Então nós precisamos orar mais. Mas por que eu não oro? Por que eu não oro? A gente começa a colocar algumas desculpas para a gente mesmo. Eu não oro porque a minha vida já é uma oração. Eu não oro porque eu não tenho tempo, está corrido demais. Qual é a sua desculpa? Os outros não têm desculpa. Eu sempre digo isso, né? A gente, quando fala dos outros, do pecado dos outros, dos erros dos outros, somos algozes ferozes. Nós falamos com força: olha, você precisa mudar. A gente aponta o dedo: você precisa orar. A gente aponta o dedo: você precisa melhorar. A gente aponta o dedo se esquecendo que um dedo é pessoa, um está para Deus e 3 está de volta para a gente. Nós temos essa dificuldade, esse problema. Nós achamos que para julgar os outros nós temos que ser assim firme, mas quando é com a gente mesmo, o que a gente faz? A gente é complacente. Eu não oro porque eu estou enfrentando uns problemas aí, eu não oro, e a gente vai buscando as desculpas para ter um desencargo de consciência. Mas a gente precisa orar. Antigamente eu ouvi muito essa frase, que não deixa de ser verdade, porém tudo é relativo e subjetivo. Eu ouvi uma frase, muito tempo, muitos anos, que dizia assim: quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. É verdade, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu oro, eu falo com Deus. Mas a gente só não pode se esquecer de uma coisa: primeiro, quando eu oro, eu falo com Deus, mas oração não é monólogo, oração é diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E nós não podemos nos esquecer também que quando eu olho para a palavra de Deus e eu leio a Bíblia, Deus fala comigo através das experiências da vida dos homens da Bíblia, de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos discípulos. Agora, são experiências que eles tiveram com Deus, instruções que eles nos passaram, importantíssimas. Mas quando você ora, é diferente o falar de Deus com você, porque na Bíblia Deus fala de uma forma geral, mas quando você ora, é para você, é no singular. Deus fala com você. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia: Borges, vai por aqui. Mas quando ele ora, Deus fala: Borges, meu servo, olha, esse é o caminho. Porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. Quanto mais você ora, mais direção de Deus para a tua vida você tem. E nós temos perdido muito isso, porque vitórias que nós alcançamos, a grande parte delas é no campo da oração. Nós não podemos ficar vivendo a vida toda de experiência dos outros. Sabe, olha, fulano de tal, o pastor tal, o cantor tal, a irmã tal, Deus fez um testemunho e a gente chega, emociona e chora. Olha que maravilha que Deus fez na vida dela. E qual foi a última vez que você chorou com o mover e a ação de Deus na tua vida? Um milagre, um livramento que Deus te deu e você ficou emocionado e disse: obrigado, Senhor. Qual foi o último milagre, a última vitória que você vivenciou? Essas vitórias, esses milagres, só no campo da oração. É preciso orar. As conquistas na oração. Não quer dizer que tudo que eu oro vai acontecer, mas quantas coisas você já pediu e Deus interviu, Deus colocou as mãos, Deus preparou, Deus fez. A oração, ela traz tantas coisas. Vou falar aqui agora como modelo do Pai Nosso, como proteção. Nós estávamos cantando agora essa música, Deus cuida de mim, e eu automaticamente, não sei se vocês se lembram, lá no meu canal, lá no YouTube, eu fiz um vídeo do acidente, quando eu caí lá no córrego com essa música, e
Eu não orei para Deus me dar aquele livramento naquela hora, porque eu nem sabia quem era eu, nem o que estava acontecendo, mas Deus foi cuidando de mim. Vai chegar momento na vida que Deus vai cuidar de nós, mesmo sem a gente perceber, mesmo sem a gente às vezes avistar o perigo, porque nós temos uma vida de comunhão, fidelidade e oração. Agora, se eu não tenho compromisso com Deus, automaticamente Deus não tem compromisso comigo. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso orar. Eu não posso levar a minha vida de oração pela dos outros. Fulano ora 1 hora por dia, e ele é muito abençoado, vou orar 1 hora por dia e vou ser abençoado igual. Lembra a subjetividade? Lembra a relatividade? Não é exatamente porque você ora 1 hora e eu orar 1 hora que Deus vai usar a gente da mesma forma. Tem a questão do entendimento, do conhecimento, do meio que a gente vive, da forma que a gente é atingido, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente entende a palavra de Deus. A gente precisa ter inteligência, mas acima de tudo precisamos pedir sabedoria a Deus para caminhar com inteligência e com sabedoria nesse mundo tão terrível em que o diabo tem armado os seus laços, a sua arapuca, o laço do passarinheiro para a gente pisar. E quem ora tem a visão e consegue enxergar a grande maioria do laço do passarinheiro, e quando a gente deixa de orar, a gente começa a caminhar na escuridão. Oração e leitura da Bíblia é fundamental. Tem gente brigando por questões escatológicas. Olha, qual é a diferença do juízo final para o trono branco? É bom você saber, mas tem gente que não ora nem lê a Bíblia, mas está discutindo o Amargedon. Não ora momento algum, mas está discutindo sobre o milênio. Não ora momento algum e está discutindo sobre as pragas do Apocalipse. Ele não ora, ou seja, o primeiro passo ele não faz. E ele quer entender tantas outras coisas. Ele pode até entender sobre o Amargedon, sobre o juízo final, sobre o trono branco, e ele pode ir para o inferno simplesmente porque não teve uma vida de oração, comunhão e leitura da palavra de Deus. A igreja precisa orar como igreja, conjunto, coletivo e também individual. Então o tempo de oração é relativo. Eu sei qual é o meu tempo, mas eu preciso ter esse tempo. Eu não sei quanto tempo, mas eu preciso ter esse tempo de oração com Deus, de comunhão, de trancar no meu quarto, de falar com o Senhor. A oração é um depósito. Quanto mais eu oro, mais eu estou depositando, e quando eu preciso, o cheque já está assinado no nome de Jesus Cristo, e você pode sacar. Se você não ora, mas quando vai levar o cheque no banco, ele volta sem fundo. Então eu preciso orar. E os discípulos estavam preocupados, e eles falaram assim para Jesus: Senhor, a gente quer orar, mas a gente começa a orar e não consegue. A gente fala 3 minutos e ora tudo, o Senhor ora tanto. Jesus chegou e disse: vamos orar 3 vezes, não pode orar 1 hora comigo? O que está acontecendo? Aí ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus fez um ensinamento. Ele trouxe uma oração como modelo. Não é para reza. O Pai Nosso não é para você rezar, ficar assim, não é para você ficar repetindo. Por nossa nação, como céu. Por nossa cadida hoje, perdoa nosso dia. Aí repete várias vezes para você ficar tanto tempo na presença. Não, é só um modelo de oração. Aí vamos rapidinho passar por esse modelo, que ele traz alguns quesitos importantes. Jesus falou assim, portanto vós orareis assim. Primeira coisa, Pai Nosso. Diga comigo, Pai Nosso. Fala bem forte, quem está em casa escreve. Diga, Pai Nosso. Você que está em casa escreve aqui, Pai Nosso, toda vez que eu for falar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a oração começa com adoração. A nossa vida já tem que ser uma adoração. A oração começa com adoração. É claro que vai ter momento na vida que você vai estar numa correria, numa loucura, e surge algo emergencial e você tem que orar, e do nada já chega: Deus, olha, eu preciso, Deus coloque as mãos. Mas eu estou dizendo da oração, que você tem tempo, separa o tempo e vai falar com Deus. Você separou um tempo, você vai orar na sua casa, você tem ali uma meia hora. Você não pode chegar: Senhor, oh meu Deus, não aguento mais aquele miséria daquele irmão lá na igreja. Ô Senhor, o trem ruim, que lá não é crente não, Deus. Eu estou desabafando aqui para o Senhor, o pastor falou que tem que desabafar. Meu Deus, o emprego, meu Deus, o que eu estou fazendo que eu não consigo emprego? Meu Deus, não é? Primeiro, dobra o seu joelho. Você vai dobrar o joelho diante do Senhor Deus, Criador de
todas as coisas. Entrai nos seus átrios, no seu pátio, na sua presença, com louvor nos seus lábios, com adoração. Jesus começa orando assim: Pai nosso. Isso é rendição. Você está se rendendo a Ele, dizendo: Pai nosso. Por que chamar de Pai? Porque Ele é o nosso Pai. Nós somos convertidos, recebemos Jesus como Salvador, fomos feitos filhos de Deus, por isso Ele é o nosso Pai. Ele nos deu a vida eterna quando nós estávamos mortos. Ele nos fez participantes da sua promessa. Ele nos chama de filho, então nós somos Pai. Tem que ter essa intimidade, a comunhão, ter Jesus na vida e chegar: Pai nosso. E Ele ora: que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. O estais nos céus é reconhecer. Pai nosso, rendição. Eu me rendo a Ti. Deixa eu ser mais simples. Eu gosto de falar mais simples possível. Dobra o joelho e fala: Pai nosso, meu Deus, eu pertenço a Ti, eu me rendo a Ti, a minha vida é Tua, eu sou salvo porque o Senhor me salvou, eu não mereço. É você ir falando com Deus. Pai nosso que estais nos céus, fala sobre autoridade, aquele que está no céu, assentado no trono, que é sobre tudo. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és o Criador, Tu és o Senhor dos céus e a terra. Toda autoridade, todo o poder está em Tuas mãos. O senhorio da terra pertence a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és Deus. E vai falando e vai adorando a Deus. Pai nosso que estais nos céus. Aí nós chegamos na parte que é basicamente, principalmente, a adoração, quando nós falamos assim: santificado seja o Teu nome. Somente aqueles que realmente adoram a Deus, aqueles que realmente vivem uma vida de adoração, pode reconhecer a Deus e ele ser o adorador, saber que a sua vida é uma adoração a Deus, que o seu nome seja santificado, que o teu nome seja glorificado, que eu seja um canal de bênção para que o teu nome seja glorificado. Só aí nesses 3 princípios, primeiro: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você vai gastar aí uns 15 minutos só adorando a Deus. E eu tenho certeza, você que é servo de Deus, que é pentecostal, nesses 15 minutos já vai falar em mistério, vai falar em línguas estranhas com Deus e vai estar orando, ao invés de chegar para Deus e falar: Senhor, eu não aguento mais minha vida, o Senhor me abençoa minha vida, meu trabalho, amém. Não tenha tempo para Deus, separa tempo para Deus e ore. Gaste tempo na presença de Deus, gaste tempo na presença de Deus. Com esse negócio de eu sou igreja, muitas pessoas estão ficando em casa, e quando tudo voltar ao normal, muita gente vai ficar em casa. E aqueles que têm uma comunhão com Deus, oração, que realmente participam de cultos, participa, assista as lives gravadas, cultos gravados de qualquer igreja, no horário da sua igreja, é o culto na sua igreja, é a sua congregação. Então participe, assista até o final, esteja envolvido. Jesus Cristo ensina a orar, e depois que Ele dá esses 3 partes, primeira vem a 4ª parte, Ele diz: venha a nós o Teu reino. Repita comigo: venha a nós o Teu reino. Na verdade eu queria que eu não repeti, né? Vamos lá, só coloquei Pai nosso. Escreve assim: que estais nos céus. Escreve lá, você aqui fala: que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. O pessoal de casa tem que escrever, porque é bom que vai aprendendo ao Pai Nosso. Você sabia que tem crente que não sabe o Pai Nosso? Você pedir para ele recitar o Pai Nosso, ele não sabe. Se fazer a oração do Som Longuinho, ele sabe, mas do Pai Nosso ele não sabe. Então já vai escrevendo, vai aprendendo. Venha a nós o Teu reino. Quem é que tem um reino? Um governo. Então fala do governo de Deus sobre a nossa vida. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele é o Deus que governa todo o universo. Então Ele é o governo também da minha vida. Diga assim: Deus é o governo da minha vida. Então Ele é o Senhor. Então é reconhecer o governo de Deus na nossa vida. Quando Jesus ora assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Repita comigo: seja feita a tua vontade.
essa é a hora que você ora: Deus, a minha vida pertence a Ti, faça em minha vida a Tua vontade. Deus, eu tenho desejo, eu tenho vontade, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim, faça a Tua vontade. Aí você pode caminhar longe: faça a Tua vontade na vida da minha esposa, faça a Tua vontade na vida do meu marido, faça a Tua vontade na vida dos meus filhos, faça a Tua vontade na vida do meu pastor, faça a Tua vontade na vida da minha igreja, da minha família, da minha célula, da minha igreja, da minha cidade. Faça, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Nos céus a Tua vontade é perfeita, ela é cumprida, ela é feita entre os anjos. Que ela seja feita também aqui na terra. Faça, Senhor, a Tua vontade. Só que aí a gente começa já a enredar por uma parte importante, que é a parte do evangelismo. Porque para Deus fazer a vontade dele aqui na terra, quem você acha que Ele vai usar? Eu, você. Então, nós precisamos orar para que Deus possa fazer a vontade dele na vida do pecador. Mas Deus vai fazer, mas quando eu fizer a minha parte. Senhor, faça a Tua vontade na vida da minha família. Quem da tua família não é salvo ainda? Prega o Evangelho, anuncie o Evangelho, seja testemunho, fale de Deus para ele. Não apenas fica orando. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de ficar nessa falsa religiosidade, essa pseudo-religião, onde você fica: Deus, oi, tá. Oh Deus, as pessoas que sofrem na Indonésia, na Malásia, oh Pai, quanto sofrimento, salva ele, Deus. Mas vem cá, e sua família, e seu vizinho, e a pessoa da faculdade, e os seus amigos? Esses aí eu não estou nem falando nada, porque eles não querem. Primeiro estes, pode orar para o mundo inteiro, mas se você não prega para o seu vizinho, se você não fala de Jesus para a tua família, é uma pseudo-religião, ou uma falsa religião, você orar por alguém que está tão distante, se você não faz nada porque quem está tão perto. Dentro da sua casa, não só orar, mas como você ser melhor, porque se você for uma esposa melhor, vai abençoar seu marido. Pastor, o senhor não conhece meu marido, aquilo é complicado. Tá, esse é problema dele. Se ele for uma pessoa melhor, vai abençoar a esposa dele. A gente cobra demais os outros, esquece a parte da gente. Por isso o mundo está indo de mal a pior. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí, olha só, lá embaixo, depois de um bom tempo, Jesus falou: provisão, agora eu vou orar para mim. Agora sim, eu vou orar para mim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, eu dependo de Ti, abençoa o meu trabalho. Senhor, abençoe as compras que eu vou fazer. Senhor, abençoe as vendas. Meu Deus, abençoe. Aí a hora que você ora: Senhor, eu sou dizimista, ofertando da Tua casa, prospere. Pastor, esse negócio de falar eu sou dizimista, ofertante, então abençoa porque eu sou, não é querer mais do que deve, não é ser egoísta, não é ser, esqueci a palavra, mas você entendeu? Não. Quem planta milho na roça, ele planta e tem a expectativa de colher o quê? Milho. Quem não planta milho, vai colher o quê? Só se roubar a roça dos outros. Só pode ter expectativa de colheita quem semeia, quem planta. E se você é fiel, você vai colher, porque isso é princípio da palavra de Deus. Aí eu orei por mim mesmo. Ele continua a oração dizendo: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Irmãos, tem gente que quer orar o Pai Nosso, já começa mentindo na lata para Deus. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o teu irmão, mas como mentir para Deus? Chega para Deus, tem a cara de pau: Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo as outras pessoas. Perdoa nada. Ele tem mágoa do cunhado, ele tem raiva da tia, ele vai no Facebook todo dia mandar indireta para o parente, ele tem um ódio, fez algo para ele não gosta, ele está com, se eu pudesse ele mandava matar. Eu só não mato porque eu vou preso, não é porque é crente não, porque não, se eu for só crente, eu matava, depois eu pedia perdão, mas eu vou preso. Tem gente tem mais medo do homem do que de Deus. Mas é preciso perdoar.
É preciso perdoar o irmão na sua alma, no seu coração. Já ouvi muito isso, pastor, mas perdoar não é fácil. Eu vou até mais além. Fácil não, é impossível perdoar. Perdoar nem é fácil, é impossível perdoar com a natureza humana. O humano, a natureza humana pecaminosa, adâmica que nós temos, perdoa assim, ó. Tá bom, te perdoo, mas guarda num cantinho. Sabe? Aquele armário que você tem em casa, você foi tufunhando as coisas. Hoje eu abri um armário lá em casa assim, ó, de Tupperware. Os Tupperware estão me atacando. O que a gente faz? A gente vai pondo e vai empurrando, vai pondo e vai empurrando. Aí chega uma hora que cai em cima da gente. Assim é o homem que perdoa humanamente. Ele perdoa. Você já viu marido e mulher? Tá bom, te perdoo. Aí passa um tempo, olha, te perdoo. Chega uma hora, o marido fala assim, ó, eu te perdoei, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Lembra aquele dia? Ele vai lembrando. Peraí, mas se perdoou? Como está cobrando? Lembrar tudo bem, porque não é amnésia, mas ele cobra de novo. A mulher, quando fica brava com o marido, ela começa a falar. Você lembra 1972, 3 horas da tarde num sábado? Você lembra 1975? Ela vai trazendo lá do... Que memória boa, hein? Se usasse essa memória para o Enem, era uma benção. Mas lembra dos trem, não sei da onde. Mas peraí, como que guardou tudo aquilo? Traz lá do coração, e quando já traz com raiva. É o perdoar humano. Então eu digo que é impossível. O perdão, ele é divino. Você tem que ter um novo coração, tem que ser nascido de novo. Aí você perdoa. Você não esquece, mas perdoa. Quem perdoa não cobra. Quem perdoa não sente mais a dor. Por quê? Porque perdoou. Pastor, eu perdoei, mas é só de lembrar. Oh meu Deus, tá doendo? Não perdoou não, irmão. Vai orar, vai ter lá na cara no pó. Vai lá, descer na olaria de Deus. Vai pedir perdão. Ah, mas o fulano, esquece o fulano. O perdão é coisa sua. Tem gente que tem mágoa de outro e o outro não está nem sabendo, e talvez nem percebeu, talvez até fez alguma coisa, mas nem percebeu. Ele está até bem com Deus, ele não percebeu, e está você lá com rancor, com ódio, ficando doente e morrendo. Ei, é a sua vida. Se posicione, cuide de você, deixa que os outros, Deus cuida. Se precisar falar com alguém, pedir perdão, peça. E se está te chateando, conversa com a pessoa. Não tem problema conversar. O que não pode é você. Toda semana tem alguém pegou, mas vem cá para conversar. O irmão me chateou. Mas vem cá, porque eu fiquei chateado. Tá, tem que crescer também, né? A gente não pode ficar o tempo todo chateadinho, que fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tem gente na igreja, qualquer coisinha ele está chateado, magoado. Eu já vi gente chorando 3 dias, irmão chorar 3 dias, ligar para mim chorando, oi pastor. Um dia uma irmã chegou em casa aos prantos. Falei, o que foi, irmão? Eu falei, será que aconteceu alguma coisa, um acidente? Será que morreu alguém da família? Quando eu consegui controlar o choro dela, ela falou assim, meu marido, eu falei, ai meu Deus, morreu, ai meu pai, me chamou de boba. Eu falei, mas você é boba, irmã? Como que você não trabalha em sofrimento desse por causa disso? Você é boba? É claro que não. Então ele está errado, volta para casa, vai ser feliz. Então a gente tem que crescer também. Mas se precisar, se está te atrapalhando, vai lá conversar, acerta as coisas. Não nos deixe cair em tentação. Fala de proteção. Proteção, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Irmão, nós servimos a Deus. E nós só podemos servir porque um dia o Senhor tocou o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tocou a nossa alma. Recebemos Jesus como Salvador. E agora dependemos dele para ser fiel. Ore todos os dias, peça a Deus todos os dias, não me deixe cair em tentação. É necessário se fortalecer no Senhor, se revestir da armadura, é necessário ler a Bíblia. Nós precisamos resistir nos dias maus, nós precisamos estar firmes diante das circunstâncias, dificuldade da vida. E é o Espírito Santo de Deus que é o nosso amigo que nos ajuda. Jesus andava com os discípulos e ajudava ele. Senhor, eu não sabia orar. Ore assim. Hoje Jesus não está aqui em corpo como os discípulos tinham. Então nós temos ele em espírito e em verdade. Se chama Espírito Santo. Ele tem que ser o seu amigo, o seu companheiro, o seu ajudador, aquele que caminha com você todos os dias, todos os momentos. Isso só é possível através do campo da oração. Não nos deixe cair em tentação. Já deve ter escrito aí, né? Que eu não pedi, você já escreveu. E
libertação, mas livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das ciladas do diabo, não deixe de orar. E Jesus termina, eu acho tão interessante isso, e quando eu vou orar, isso é um modelo de oração, quando eu vou ter tempo de oração com Deus, só eu e Deus, mesmo que seja na igreja com os irmãos, mas tem tempo de oração, vamos orar meia hora, uma hora, então eu sempre uso esse método. Eu gosto de começar adorando a Deus, coloco diante de Deus a oração como um modelo do Pai Nosso, já é automático para mim, e se eu comecei adorando, nada melhor do que terminar adorando. Jesus termina assim, ó: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, eu tenho segurança em ti, porque teu é o reino, é o poder e a glória, e tu és o meu Pai. Fala de segurança, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e fala de adoração. Ele começa adorando, termina adorando. Irmão, Pai Nosso, eu estou explicando para você, já foi aqui mais de meia hora, né? Imagina você dobrando o joelho, na hora de fazer a tua vontade, falar da tua família, falar da tua casa, das circunstâncias, das coisas que estão às vezes chateando você, deixando você triste, a angústia da tua alma, que você fala para tanta gente e não fala para Deus. Então está na hora da igreja orar, é preciso orar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, quem não orar não vai conseguir ficar de pé. A oração e a Bíblia caminham junto, então ore, comece a orar. Comece a falar com Deus, tira tempo. Pastor, eu ouço as pessoas falar, eu oro 1 hora por dia, eu não dou conta. Tá, então vamos lá, começa com 15 minutos. Olha o modelo aqui, separa 15 minutos. Que horas? Separa um horário. Tá bom, pastor, então eu vou começar a orar 15 minutos. Que hora? Não, a hora que der. Não vai dar, é bom estabelecer um horário. A hora que levanta 15 minutos antes de ir para o serviço. À tarde, a hora do almoço, escolhe um horário. Depois você criar um certo hábito, aí tudo bem. Eu trabalhava na roça, eu ia no meio do canavial, sol quente, eu almoçava correndo e ia orar. Eu passava o tempo todo de joelho orando, falando com Deus no meio do canavial. Na carvoaria era a mesma coisa, eu usava todo o meu horário de almoço. E à noite, quando eu tinha o tempo, eu saía para o campo e ia fazer a minha oração. Mas é importante que a gente, para começar a criar o hábito e disciplinar, porque a oração tem que ser um estilo de vida, é importante você ter um horário, estipular um tempo. Olha, você que está me ouvindo aí em casa, você que está aqui, talvez já fez isso. Eu vou orar meia hora por dia, coloca um tempo que você consegue para você cumprir, e nada de fazer barganha. Ora meia hora no primeiro dia, que benção, que bom que eu não fiz isso antes, porque a gente quando ora fica bem, né? Segundo dia ora, terceiro já ora 20 minutos, faltou 10, amanhã eu compenso, amanhã eu oro 40, aí no outro dia ele ora só meia hora, mas faltou 10, depois eu compenso 40, no outro ele ora 20, no outro eu compenso, daqui a pouco ele está devendo 3 horas de oração, sem contar que hoje eu não oro, mas amanhã eu vou compensar, ele vai enrolando ele mesmo, aí o cérebro dele fala assim, tá vendo, você não dá conta, então Deus já viu que você falhou, então pode parar, aí ele para. Então coloca um tempo que você consegue, persista, insista, porque só quem insiste, quem persiste, alcança as bênçãos do Senhor. Comece a orar e você vai ver como que a sua vida vai mudar, como que a sua fé vai ser fortificada e fortalecida. Oração, pastor, eu ouço muitas mensagens, mas você ora? Olha, desculpe falar isso, mas no dia a dia em casa, eu acho melhor você passar meia hora de oração do que meia hora ouvindo um pregador, meia hora orando do que meia hora ouvindo música. Agora, se você puder orar meia hora, ouvir o pregador meia hora, ouvir o louvor meia hora, aí é melhor ainda, mas a oração é a primeira coisa, porque senão fica só blá, 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 blá.